Primeiro, nós vamos aqui para o livro de Josué. Josué, capítulo 3, versículo 5. Josué é o 6º livro da Bíblia. O nome de Josué quer dizer Jeová salva. Capítulo é 3, versículo 5. Diz assim: disse Josué também ao povo: santificai-vos para amanhã, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Você quer que Deus faça maravilhas na sua vida? A receita não é diferente. É você aprender a se santificar. Por quê? O que é se santificar? Primeiro nós aprendemos já que santificar é você pautar a vida nas Escrituras. Vamos para João, capítulo 17, versículo 17. Não é nenhuma coisa mística a santidade. Não. Ele assim... Então, Josué 17. É João 17, perdão. Falei Josué, antes agora é João. Santifica-os na verdade. Diga aí, a tua palavra é a verdade. Qualquer pessoa que quer vencer tem que fazer isso. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus é a verdade. Santidade é você viver dentro da palavra, ou em comunhão com a palavra, ou em harmonia com a palavra. Isso é santidade. Sem ela, ninguém verá o Senhor. Vamos ver Hebreus capítulo 12, versículo 14. Hebreus 12, 14, Hebreus no finalzinho. Você está no Apocalipse, é o último livro, você vai voltar e vai encontrar João, Judas, João, Pedro, aí Tiago. Quando Tiago é Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos. E o quê? E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você não verá, irmão. Você pode ir, eu digo que você pode ir para a lua. Talvez você vai encontrar um homem lá de cavalo e tudo, mas não vai encontrar. Ninguém verá o Senhor se não for na santidade, quer dizer, se não for santificando a sua vida, que é pautar a sua vida nas Escrituras, porque Deus está nas Escrituras, é ali que você encontra o Senhor, Ele está no esconderijo do Altíssimo, onde você se torna uma pessoa abençoadíssima. Vamos voltar lá. Aí então nós vimos a partir da santidade. Vamos ver a segunda coisa, Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, versículo 8. Bem conhecido. Daniel 1, 8. Daniel, meio da Bíblia, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. É o chamado 4º grande profeta. Ele diz: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, porquanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ô irmão, quem quer vencer tem que colocar isso. Daniel, vamos conhecer a história que só relembrando para a maioria. Daniel era jovem ainda, quando ele então foi levado ao cativeiro. Sua nação perdeu a guerra, isso era comum entre eles. Eles levaram então ao cativeiro os jovens, levaram a nobreza, e o Daniel foi escolhido para servir a Nabucodonosor no palácio. Ele comeria a comida designada pelo rei e beberia a bebida designada pelo rei. Mas havia alguma coisa na comida ou na bebida que ele contaminava. Então ele decidiu no seu coração não se contaminar. O mundo tem muita coisa que nos contamina, irmão. Nós estamos no mundo, mas não esqueça, nós não somos do mundo. Daniel estava na Babilônia, mas ele não era da Babilônia. Quer dizer, a cultura deles, o costume deles, não tinha que ser praticado por Daniel. Então tem muita coisa que o mundo pratica que, se nós praticarmos, vai nos contaminar. Então, se você quer vencer, quer ser um homem de Deus, uma mulher vencedora, nesse ano de 2021, coloque no seu coração: eu não vou me contaminar. Porque serão coisas prazerosas que virão. Veja o que está dizendo ali. Era a comida do rei, era a bebida do rei. Mas ele colocou no seu coração, não se contaminar. Ele tinha um propósito. Você tem que ter um propósito. Não, eu vou vencer porque eu não vou me contaminar. Então você se santifica e você não se contamina. Tem pessoas que se contaminam com as suas palavras. Isso eu vou falar mais depois. Mas vamos para Tiago, capítulo 3, versículo 6. Aqui é só uma entrada. Tiago 3, 6. 6, 3. Capítulo 3, versículo 6.
3 é o capítulo, 6 é o versículo. A língua também é um fogo como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e, diga aí, contamina todo o corpo. Não só a comida, né? Nós comemos e quanta coisa nos contamina. Entra pela boca. Você vê aí o chamado Covid-19, uma das coisas é pela boca. A pessoa tem que tomar cuidado. Mas não é isso que queremos falar para você. É você se contaminar com as suas palavras, é você se contaminar com aquilo que você diz. Você acaba e as pessoas chegam a se espantar. Elas chegam até a dizer assim: meu Deus, foi dele que eu ouvi? Foi dela que eu ouvi? Se já aconteceu isso contigo? Não acredito que aquele homem está falando isso. Ele não é da igreja, ela não é da igreja. Quer dizer, você contaminou toda a sua vida com as suas palavras. Tome cuidado, às vezes, falando mal de alguém. Você acaba se contaminando. Mas, como eu falei, isso eu vou explicar um pouco mais depois. Nós nos contaminamos com os nossos pensamentos. Vamos até Mateus capítulo 9. Mateus 9. Isso aqui eu já preguei, como diz alguém, milhares de vezes, mas não é a pregação, é esse entendimento que você vai pegar. E entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo o quê? A fé deles. A fé pode ser vista, isso é importante, mas ainda não é a nossa mensagem. Disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoado-te são os teus pecados. Agora, eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema, falando para eles mesmos. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, irmão, cuidado. Jesus está vendo se você está se contaminando. Não é só quando o homem pensa numa mulher que não é a mulher dele, quando a mulher pensa num homem que não é o marido dela. Claro que isso contamina também. Mas quando você começa a se contaminar, por exemplo, com pensamentos a respeito da palavra de Deus, isso acontece. Vem aquelas dúvidas em relação à palavra, era a dúvida deles. Mas quem é ele para perdoar os pecados? Quem é ele? Está dizendo assim, 3. E alguns dos crentes diziam assim: ele blasfema, ele está pecando. Cuidado para você não se contaminar, porque nós estamos num mundo de muitas ideias, um mundo que tem muitas lições aí fora que as pessoas trazem e acabam nos contaminando, que as pessoas não conseguem exercer a fé porque é o que está na mente delas. Não são poucas as pessoas que estão seguindo os chamados apologéticos ou pseudos apologéticos e deixam a palavra de Deus, começam a raciocinar contra a palavra de Deus, ou, entenda, duvidando da palavra de Deus, tendo incredulidade. Mas se a palavra de Deus é isso, se Deus cura todas as enfermidades, porque tem gente doente na igreja? Já pensou nisso uma vez? Se Deus cura, porque tem pastor que fica doente, tem pastor que fica enfermo, mas é porque Jesus não está vendo a fé deles. A fé dele não está para aquela coisa, mas não é assunto para hoje. É só você não se contaminar com os pensamentos. Assim, repito, como alguém se contamina com um pensamento, quando pensa numa pessoa que não é seu cônjuge, mas também quando você se contamina deixando essas coisas entrarem, como eles deixaram entrar, uma dúvida. Mas quem é ele para perdoar pecados? Jesus vai esclarecer para eles. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vosso coração? Eles aceitaram aquilo no coração, foram contaminados. Pois o que é mais fácil, dizer ao paralítico: perdoados são os teus pecados, ou levanta-te e anda? O que vocês acham? Posso falar de boca para fora, né? Perdoados são os pecados, mas é uma coisa subjetiva. O homem aceita ou não. Mas aí Jesus falou para eles: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa, e a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. Tem muita gente assim, ela tem que ver para crer que o Deus da Bíblia é verdadeiro. Mas tem uns que estão contaminados, estão contaminados que tem gente que mesmo vendo não consegue crer. Ué, pastor Jaime, como? Vamos até João, capítulo 11. A ressurreição de Lázaro, mas não é a ressurreição de Lázaro, que vamos ver. Vou ler do 39 já, chegando ao finalzinho. Diz assim: disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal,
porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai e deixai-o ir. Muitos não são todos. Muitos, pois dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Nem todos, muitos. Por que os outros não creram? Porque estavam contaminados. E tem gente que contamina, porque entra aqui, irmão, vai contaminando, você vai começando a duvidar da palavra, a duvidar da pregação da palavra, a duvidar do poder de Deus, a duvidar da grandeza de Deus, como eles foram contaminados, foram se contaminando. E veja a seguir: mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhe o que Jesus tinha feito. Deveriam dizer: então vamos parar de perseguir esse homem, vamos até lá e vamos adorá-lo, porque quem é que ressuscita morto? Só Deus que ressuscita morto, mas ninguém pode ressuscitar um morto. Então vamos lá, mas não, contaminados é diferente. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram o conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Meu Deus, eles deveriam de crer, já que estão vendo muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nossa nação. E Caifás, um deles, que era o sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós não sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. Ora, ele disse isso, não de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote, naquele ano, profetizou que a Jesus deveria de morrer pela nação. Mas não é assunto agora. O assunto é que eles contaminaram, programaram então a morte de Jesus. Irmão, cuidado. Não se contamine, Daniel colocou. Nós nos contaminamos com a comida, como Daniel não queria, com a bebida, mas isso tudo é figura para nós, que são os prazeres que o mundo oferece. Nós não devemos nos contaminar, mas não podemos nos contaminar com essas heresias. Entenda que vem, com essas blasfêmias que vem, com esses entendimentos de duvidar da grandeza de Deus, de duvidar do poder de Deus, de chegar a um ponto de ver um morto ressuscitar e não crer mais nele. Bem, terceira coisa, já falei duas, né? Falei sobre a santidade e a contaminação. Nós devemos nos santificar e não nos contaminar. Terceira, Mateus 6,33. Dar ao Senhor o primeiro lugar. Mateus 6,33. Todo culto tem matéria nova, como nesse eu já passei muita coisa nova. Mateus 6,33 você conhece bastante. E ele diz o quê? Ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus. Dê a palavra de Deus primazia na sua vida. Dê a palavra de Deus o primeiro lugar na sua vida. Dê a ela o primeiro lugar na sua vida. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas. O meu nome demonstrativo está falando de quê? Das coisas que estão antes. Se você ler o capítulo 6, fala principalmente da vida material. Mas você busca. Mas se você não buscar o reino em primeiro lugar, não funciona. Você está mudando. Já ouviu alguém falar? Você está colocando o carro na frente dos bois. Não é assim. Nós temos que buscar primeiro o reino. Então, 3 coisas que eu passei para vocês. Claro que depois tem mais coisas que eu vou dar, não dá para dar tudo no culto. Então, você tem que santificar a sua vida, vigiar para você não se contaminar e dar a palavra de Deus o primeiro lugar na sua vida. Você vai vencer, vencer e vencer. Glória a Deus.